Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Revelações sobre o Tempo do Fim. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos no ponto número 1 a visão do carneiro e do bode. No item número 2, veremos o protótipo do anticristo. E finalizando o nosso estudo, identificaremos o anticristo na grande tribulação. Item número 1 da lição, a visão do carneiro e do bode. Daniel, no capítulo 8 de seu livro, narra uma visão que recebeu da parte de Deus durante o terceiro ano do reinado de Belsazar, estando às margens do rio Ulai, na cidade de Suzã, capital de Elam, situada a 350 quilômetros a leste da Babilônia, e pela amplitude da interpretação da visão feita pelo Senhor, através do arcanjo Gabriel, Daniel ficou perplexo, sem sentidos, espantado, enfraquecido e enfermo por alguns dias, dada a importância e veracidade da visão, pois se tratava de fatos futurísticos do final dos tempos e de difícil entendimento. No capítulo 8, versículos 1 e 2, o livro de Daniel diz: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elam, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e mais alto subiu por último. Esta visão está correlacionada ao sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, da estátua registrada no capítulo 2 do livro de Daniel, e ao sonho e visão de Daniel dos animais representando impérios e suas respectivas sucessões registradas no capítulo 7. Assuntos, então, tanto do capítulo 2 como do capítulo 7, estudados em aulas anteriores. Vamos então agora para a narrativa e a interpretação da visão de Daniel no capítulo 8. Ao levantar os olhos, Daniel viu em primeiro lugar diante do rio um carneiro com 2 chifres, sendo um mais alto do que o outro, e que dava marradas para todos os lados, demonstrando sua força e poder. Na simbologia do animal, o carneiro representava o reino medo-persa, sendo o chifre mais alto do carneiro a tipificação da Pérsia, ou seja, o rei Ciro, como o reino mais forte, que é a Média, o rei Dario. Nos versículos 3 e 4, diz assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Daniel também, em sua visão, contemplou um bode que vinha do ocidente, sem tocar no chão, e que tinha um chifre notável entre os olhos e que atacou com muito furor o carneiro, visto anteriormente, e quebrou-lhe os 2 chifres. Na simbologia do animal, o bode representa o reino da Grécia,
que sucedeu o reino Medo-Persa. E o chifre, notável entre os olhos do bode, representa o primeiro rei da Grécia, na pessoa de Alexandre o Grande. O Império Grego, representado pelo bode com um chifre notável entre os olhos, ele se tornou muito forte, poderoso, mas teve seu chifre quebrado. E daí surgiram 4 chifres. E de um destes, um chifre pequeno, se tornou muito forte, muito poderoso, que dominou o grande território das nações. Os 4 chifres que surgiram do chifre quebrado. O bode representa o reino, ou representa o reino dividido da Grécia, após a prematura morte de Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, onde o seu reino foi dividido entre 4 generais, com seus respectivos territórios, aos quais nós podemos mencionar Cassandro. No caso, aí ele ficou como os generais, né, comandando a Grécia e a Macedônia. Lisímacos, que veio a comandar a Trácia e a maior parte da Ásia Menor. Seleucos, que dominou a Síria e uma grande parte do Oriente Médio. E Ptolomeu, que dominou então o Egito. O chifre pequeno, que surgiu a partir de um dos 4 chifres, trata-se de um rei feroz, oriundo do reino do general Seleucus, que governava a Síria e grande parte do Oriente Médio. O versículo 5 até o 9 diz assim: Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Portanto, aqui Daniel volta a ter uma visão da sucessão de reinos a ser realizada profeticamente. No item número 2, nós vamos falar agora sobre o protótipo do anticristo. Este chifre pequeno é o rei Seleucida Antíoco IV, chamado também de Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 175 a 164 a.C. Nesta época, a Síria dominou toda a Palestina e Antíoco IV perseguiu implacavelmente os judeus. A história registrou que este rei, entre as mais diversas atitudes abomináveis e de blasfêmias que tomou contra o povo de Deus, nós vamos agora mencionar. Em primeiro lugar, ele se engrandeceu, declarando-se ser o próprio Deus, ao ponto de mandar cunhar moedas, onde de um lado da moeda foi posto a sua efígie e do outro os dizeres do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz vitória. Antíoco IV também
impôs a sua religião como padrão e determinou que quem tivesse posse da palavra de Deus e observasse a lei de Deus seria punido com a morte sumária, no que resultou na morte de mais de 80 mil judeus. Este rei também proibiu e fez cessar os sacrifícios no templo no ano de 169 a.C. E saqueou seus objetos e utensílios e praticou atos de extrema profanação do local sagrado, onde mandou matar um porco, um animal imundo para os judeus, e assim borrifou seu sangue no altar. Espalhou o excremento do porco em toda a extensão do santuário e ainda obrigou os judeus a comerem a carne do porco sacrificado. Ele também mudou o nome do santuário de Jerusalém para o templo de Júpiter Olímpico e edificou altares aos ídolos, sacrificando então porcos e animais para estes ídolos. Antíoco IV também blasfemou contra Deus, contra o culto e contra o povo de Deus, e vendeu como escravos mais de 40 mil judeus. Isso está em Daniel capítulo 8, versículos 10 ao 12, que diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, por causa das transgressões, e depois por terra a verdade, e o que fez prosperou. O tempo de opressão de Antíoco IV sobre os judeus, considerado pela maioria dos estudiosos da Bíblia, foi de 2.300 dias, ou seja, aproximadamente 7 anos. Todos estes atos provocaram a rebelião da família dos Macabeus, que buscavam resgatar a liberdade do povo judeu e, consequentemente, a purificação do templo do Senhor. Os versículos 13 e 14 do capítulo 8 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será, então, purificado. Indo agora para o item 3 da lição, nós vimos agora no item 2, o protótipo do anticristo na pessoa de Antíoco IV, o Antíoco Epifânio. Agora nós vamos ver o anticristo da grande tribulação. O anticristo, aqui pré-anunciado na Bíblia, que ocorrerá a sua aparição física na grande tribulação que está por vir. Considerando que o foco da visão de Daniel era para o tempo do fim, isto é, a escatologia bíblica, esta visão claramente aponta para a personalidade de poder do anticristo na grande tribulação. Alguns teólogos e estudiosos descartam a aplicabilidade destas profecias de Daniel para o anticristo, entendendo que todos foram cumpridas em Antíoco Epifânio. Antíoco IV, no caso o protótipo do anticristo, sem sombra de dúvidas é uma tipologia do anticristo. E num estudo minucioso dos fatos, constatamos que menos da metade das profecias de Daniel sobre o anticristo foram cumpridas na vida de Antíoco Epifânio. Portanto, a plenitude das profecias de Daniel
serão cumpridas no futuro, na vida do anticristo. Ou seja, o futuro será o anticristo, na grande tribulação, pré-anunciado aqui em Daniel. Passemos então, nesta etapa do nosso estudo, a conhecer a personalidade, o caráter e o poder do anticristo a partir dos registros de Daniel, que vai do versículos 23 ao 25. Vamos fazer aqui uma leitura dos versículos 23 ao 25 de Daniel, que diz: Mas o fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levanta-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejamos agora estas características do anticristo. E vamos começar pela profecia, esta profecia que nós lemos neste momento, que nós vamos falar agora, será então uma profecia que se relaciona com o fim dos tempos. E neste sentido, uma característica do anticristo é que, nesta época, o pecado chegará ao seu mais alto grau de manifestação. Uma característica. Uma segunda característica é que o anticristo será um líder político mundial. Como terceira característica, o anticristo será muito forte, sanguinário, cruel, sem compaixão e sem misericórdia. Ele será um especialista em resolver problemas complexos no domínio espiritual, seja oculto, e também no natural, dentro da política, da guerra, da economia, etc. Ainda como característica do anticristo, isso tudo, essas características nominadas no versículo 23 a 25 que nós lemos, ele terá uma característica de muita maldade. Ou seja, apesar de ser um homem, anticristo, a autoridade e o poder dele será outorgada por Satanás. Em outro sentido, ou outra característica, ele provocará terror e pavor e será uma máquina de matar e cometer as mais repugnantes atrocidades. O anticristo também será exitoso nos seus planos e mostrará para as nações, ou se mostrará para as nações como invencível. Ele buscará sempre destruir os líderes mundiais e o povo de Deus. Como últimas características do anticristo, suas mentiras terão aparência de verdade, devido aos sinais demoníacos, e respaldará uma pseudo-confirmação dos fatos. Ele será soberbo e agirá sempre pensando em seus próprios interesses. Não se intimidará diante dos ricos e poderosos. Se oporá contra Jesus Cristo. E também
É nesta época que Jesus descerá do céu para destruí-lo na batalha do Armagedon. Portanto, aí estão as principais características do anticristo profetizadas aqui por Daniel. Essa visão que ele teve, sequência dos reinos e também do protótipo do anticristo na pessoa de Antíoco IV e no anticristo em tempo futuro, que mostra umas características realmente maquiavélicas, mas que ele será dominado e aniquilado pelo Senhor Jesus e também a sua igreja. Concluindo então a aula de hoje. O anticristo, biblicamente, pode ser aplicado tanto a um indivíduo como a um sistema que ele representa, tendo como a máxima o espírito anticristão, que rejeita, que nega e questiona a verdade em Jesus. Como afirma o apóstolo João, este espírito está entre nós desde o século I, depois de Cristo. Ou seja, o espírito do anticristo já está entre nós. E representa, no caso aqui, por um sistema de valores contrários à palavra de Deus. Então, o apóstolo João afirmou isso, que este espírito está entre nós desde o século I, depois de Cristo. E por isso mesmo devemos rejeitar a tudo que se opõe a Jesus, sabendo que o nosso Deus, ele é soberano, interfere na história, controla todas as coisas. E nada escapa aos seus desígnios. É Jesus que nos dá vida eterna, se permanecermos fiéis a Ele até o fim. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 12, e como título, Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.